Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Estou chegando por aqui com mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro. Faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, faço alguns jogos aqui no Rio de Janeiro e estou chegando por aqui com um vídeo para falar, para trazer aqui um resumo do que aconteceu em dois jogos neste domingo, para falar da vitória do Flamengo por 2-1 em cima do Red Bull Bragantino e também para falar do empate de 0-0 entre Bahia e Botafogo, esses dois jogos pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então já convido você nesse vídeo 2 em 1, digamos assim, tá? Para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? Pois quando for postado aqui um novo vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação, tá? E claro, compartilhe esse vídeo com todo mundo também, tá bom? Até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema. O importante é divulgar o meu trabalho, o meu canal. Vai que essa pessoa acabe gostando do conteúdo dos vídeos, né? Então, essa parte de divulgação é muito importante para mim, claro, também para o crescimento aqui do canal. Estou com essa meta de alcançar a marca de 300 inscritos. Tá subindo devagarinho, devagarinho, mas algum dia eu chego lá, né? Então, vamos nessa. Vamos para mais um vídeo por aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique à vontade aí também, tá certo? E vamos lá, vamos falar aqui de dois jogos que aconteceram neste domingo, tá? Primeiro, do jogo entre Flamengo e Red Bull Bragantino. E já aviso aqui, se você quer saber só do jogo entre Bahia e Botafogo, então adianta um pouquinho o vídeo, tá bom? Não tem nenhum problema, tá? Eu primeiro... Eita, tô aqui alguma coisa no meu olho aqui, mas... Lá ele, mas vamos lá. Primeiro, vou falar do jogo entre Flamengo e Red Bull Bragantino, tá? Então, se você quer saber dos meus comentários, da minha visão do que aconteceu no Bahia e Botafogo, então adianta o vídeo, tá bom? Que eu vou falar mais à frente sobre esse jogo, tá? Vou começar aqui pelo Flamengo e Red Bull Bragantino, em que o Flamengo venceu por 2-1, tá? E, cara, assim, de uma forma geral, não foi aquele jogo maravilhoso, espetacular, né? Mas o Flamengo conseguiu essa vitória, uma vitória importante nessa briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, né? E no jogo deste domingo, aliás, um domingo de frio e de chuva no Rio de Janeiro, e hoje foi o público mais baixo em jogos do Flamengo já desde janeiro de 2023. Eu vi esse dado aí que desde janeiro de 2023 um jogo do Flamengo não tinha assim um público tão baixo. Casa de 30 mil torcedores, né, que compareceram hoje, quer dizer, neste domingo, né, no Maracanã. E o público no jogo de sábado da Copa Intercontinental Sub-20 entre Flamengo e Olympiacos da Grécia teve um pouco a mais de público até. No sábado foram um pouco mais de 31 mil e neste domingo foram um pouco mais de 30 mil torcedores. Então, trazendo esses dados a respeito da presença de torcedores no final de semana, né, de jornada dupla do Flamengo no Maracanã. E o Flamengo, que neste domingo também, né, foi comandado pelo Matheus Bachi, o filho do Tite. Já até tem uma galera que está começando a emplacar o apelido de Titinho. Rapaz, hein? Titinho. O apelido aí pro Matheus Bachi, o filho do Tite. Aliás, o Tite que está se recuperando de uma arritmia cardíaca que sofreu após o jogo da última quinta-feira pela Libertadores, né, sentindo, claro, os efeitos da altitude de La Paz, né? E é aquilo, né? Aí depois vão falar que é xenofobia e tudo mais. Só que, cara, não tem condição, cara, de ter jogo nesses lugares muito altos. Até a Conmebol não vai tomar nenhuma atitude até morrer alguém.
sabe? Aí o dia que morrer alguém, ou um jogador, ou um técnico, sei lá, aí que a Conmebol vai tomar alguma medida. Mas enquanto não acabar tendo alguém falecer, né? Enfim, aí aí a Conmebol vai deixar para lá, vai deixando, vai deixando. E é isso, né? Enfim, aí o Tite teve esse problema, arritmia cardíaca, e está se recuperando o Tite. Então o Flamengo foi comandado pelo Matheus Bach, e até para observar também aqui a escalação do Flamengo, com algumas modificações, e uma reestreia, né, do Michael. Michael que voltou ao Flamengo, ele que estava no Al Hilal da Arábia Saudita, comandado pelo técnico Jorge Jesus, que inclusive muitos torcedores do Flamengo têm saudades dele, do Jorge Jesus, né? E o Michael voltou, ele que já jogou no Flamengo entre 2020 e 2021 e voltou marcando gol, né? E até para falar dos gols que aconteceram no jogo, tá? Primeiro, o Red Bull Bragantino começou melhor, né? O Red Bull Bragantino começou melhor, com mais chegadas perigosas ao ataque do que o Flamengo. Teve, inclusive, uma finalização na trave feita pelo meia atacante John. Um lance ali que o Davi Luiz quase que acabou marcando um gol para o Red Bull Bragantino também. Enfim, quase que fez um gol contra. Quase que fez 2, né? Gols contra hoje. Enfim, o Davi Luiz, em alguns momentos, estava mais perdido que azeitona em boca de banguela, cara. Impressionante. Enfim, mas o Red Bull Bragantino começou melhor. E no momento em que o Red Bull Bragantino estava melhor, o Flamengo abriu o placar. O gol que, até para confirmar aqui o minuto, foi aos 15 minutos do primeiro tempo. No momento em que o Red Bull Bragantino estava melhor, o Flamengo abriu o placar com jogada dele, do Luiz Araújo. Aliás, o Luiz Araújo que vem jogando bem no Flamengo, tá? E hoje fez uma outra ótima partida, né? E participou dos 2 gols do Flamengo, inclusive o primeiro, uma jogada pela direita. O Luiz Araújo fez o cruzamento, a bola foi até a entrada da pequena área e por lá apareceu o Michael. De peixinho, acreditou na jogada, chegou primeiro que a marcação do Red Bull Bragantino e com esse peixinho mandou a bola para o fundo da rede, abrindo o placar para o Flamengo. Então 1-0 para o Flamengo aos 15 minutos do primeiro tempo. Aí depois o Flamengo teve o controle da posse de bola, terminou o primeiro tempo com mais chegadas ao ataque, com mais finalizações, mas não conseguiu marcar o segundo gol na primeira etapa. Aí a gente vai para o segundo tempo e que o Red Bull Bragantino acabou empatando o jogo aos 11 minutos do segundo tempo. E adivinha só, com um gol de bola aérea, né? Mais um gol que o Flamengo leva de jogada aérea, cara, impressionante. E desta vez contou com a ajuda do volante Alan, que já eu posso falar mais um pouquinho a respeito dele. Mas o Alan, cara, não sei o que aconteceu nessa jogada, enfim. Obviamente que eu imagino que ele tenha tentado cabecear para frente, né, para tirar a bola da grande área do Flamengo, mas ele acabou que cabeceou para trás e acabou que a cabeçada se transformou num passe para o zagueiro Douglas Mendes, que aí dominou e chutou para o fundo da rede, empatando o jogo dessa forma para o Red Bull Bragantino 1-1, mas logo depois, né, 2 minutos depois, né, aos 13 minutos do segundo tempo, o Flamengo conseguiu o gol da vitória em uma jogada com ele, Luiz Araújo, pela direita. Ele fez o cruzamento, a bola foi para o meio da área do Red Bull Bragantino, a zaga do Red Bull cortou, só que nisso a bola bateu no volante Raul do Red Bull Bragantino e a bola foi para o fundo da rede. Então, gol contra do Raul e dessa forma o Flamengo conseguiu a vitória. Aí depois desse gol, né, o Flamengo teve outras chegadas, outras oportunidades, uma outra até com o Michael, que recebeu um passe do Wesley, que foi correndo com a bola, foi até a parte central do campo de ataque, aí o Wesley tocou na esquerda para o Michael,
que aí correu, entrou na grande área, mas acabou que errou a finalização, enfim. E aí, a minha percepção depois é que o Flamengo acabou que diminuiu muito a sua intensidade, claro, acabou sentindo a parte física, e aí o Red Bull Bragantino cresceu no jogo. Só que, para a sorte do Flamengo, é que o Red Bull Bragantino é uma equipe fraca tecnicamente, não vem jogando bem nos últimos jogos, e quando teve as oportunidades neste domingo para concluir as jogadas em gol, acabou que errou, e errou até coisas básicas, sabe? Então acabou que o Red Bull Bragantino não conseguiu gol de empate, porque errou e muito nessas chegadas ao ataque, e o Flamengo conseguiu garantir essa vitória por 2-1. Então, com esse resultado, né, o Flamengo está na quarta colocação com 44 pontos, a mesma pontuação do Palmeiras, que é o terceiro colocado, só que o Palmeiras está na frente porque tem um saldo de gols melhor, né? O Palmeiras que tem saldo de gols 17, Flamengo tem um saldo positivo de 12 gols. E o Flamengo está agora 3 pontos atrás do vice-líder Botafogo e 4 pontos atrás do líder Fortaleza. Aliás, o Fortaleza que termina a rodada na liderança do Campeonato Brasileiro. Fortaleza venceu o Corinthians por 1-0 lá no Castelão em Fortaleza, e o Botafogo que empatou com o Bahia em 0-0. Então, Fortaleza ultrapassou o Botafogo, e o Leão do Pincel é o líder do Campeonato Brasileiro, Flamengo em quarto lugar com 44 pontos, mas tanto Fortaleza quanto o Flamengo tem um jogo a menos. Enfim, o Flamengo e o Fortaleza têm 23 jogos na competição, já disputados. Né? Enquanto que o Red Bull Bragantino, que está a 9 jogos sem vencer, cara. 9 jogos sem vencer, isso levando em conta as 3 competições, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. O Red Bull já foi eliminado das Copas, então o Red Bull Bragantino só vai ter o Campeonato Brasileiro até o fim da temporada. Então o Red Bull Bragantino, que está nessa sequência muito negativa, está em 14º lugar, com 27 pontos, 5 pontos à frente da zona de rebaixamento. 5 pontos à frente do Vitória, que é o 17º colocado, com 22 pontos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. E a equipe paulista não vem jogando bem. Teve uma queda assim, muito grande em relação ao que vinha jogando até mesmo no ano passado. Fazendo essa comparação, né? Não está jogando bem. Então, assim, o Red Bull Bragantino precisa ligar o alerta, na minha visão. Porque no momento em que o Fluminense está crescendo de rendimento, por exemplo, o Criciúma que está tentando emplacar uma boa sequência. Então, assim, tá numa situação complicada, né? O Red Bull Bragantino, o Grêmio, que inclusive nesse domingo venceu o Criciúma, o Grêmio ultrapassou o Red Bull Bragantino. Então, precisa ligar o alerta. A equipe do Red Bull Bragantino, comandado pelo Pedro Caixinha. Então, precisa melhorar de rendimento, sim, o Red Bull Bragantino. O Flamengo, né, que aí tem uma situação também, né, que a gente precisa falar alguns pontos aqui. Primeiro, em relação ao Michael, né? O Michael, eu acho que foi uma ótima contratação do Flamengo. E não é nem só pela parte técnica, tá? Mas também pela parte física. E ele chega num momento importante na temporada aqui no Brasil, porque o Michael, ele está começando a temporada agora. Ele estava na Arábia Saudita e o calendário do futebol da Arábia Saudita, ele segue o padrão da Europa, né? Então a temporada na Arábia Saudita começou agora, então o Michael ainda tem muito espaço, né, para evoluir fisicamente, né? E no momento em que os jogadores do Flamengo estão sentindo e muito a parte física, então o Michael ele vai agregar muito nesse aspecto. Além, claro, da parte técnica, é um jogador muito importante na velocidade, no 1 contra 1. Então, cara, assim, diante de todos esses pontos, o Michael vai agregar e muito
aí na equipe do Flamengo. E pode até ser titular de fato aí na equipe do Flamengo. Não duvido que isso aconteça mais para frente, tá? Ainda mais que o Everton Cebolinha, por exemplo, está machucado, só volta no ano que vem. Então, é uma boa contratação essa do Michael, tá? E em relação ao Alan, né? A contratação do Alan não deu certo, né? Essa que é a verdade. Não vem jogando bem já há um bom tempo e hoje acabou tendo uma falha assim gritante e determinante no gol de empate do Red Bull Bragantino. Então já há algum tempo não vem jogando bem, hoje já foi vaiado no Maracanã, na presença de pouco mais de 30 mil torcedores. Então o Alan ele precisa ficar um tempinho assim, sem aparecer, sabe? Ficar ali sendo uma opção no banco de reservas, porque, cara, não tá agregando em nada o Alan. E em relação ao Ayrton Lucas também, né? Que também não vem jogando bem na temporada. Eu fico até impressionado como é que ele entrou na pré-lista de convocados do técnico Dorival Júnior da seleção brasileira, cara. Se eles estivessem atentos, de fato, né, como o Flamengo vem jogando, eu acho que o Ayrton Lucas ele não estaria na pré-lista, né? Sei lá. Mas o Ayrton Lucas não vem jogando bem nessa temporada de 2024, enfim, também não tá conseguindo atuar bem o Ayrton Lucas. Então, assim, em relação ao Flamengo, para encerrar, o Luiz Araújo tem que continuar no time titular, claro, e o Léo Ortiz tem que continuar no time titular também. E acho que ele tem que ser volante mesmo, tá? Porque o Léo Ortiz de volante vem atuando melhor do que Alan, vem atuando melhor do que o Eric Pulgar. Então, assim, eu já falei em outros vídeos, o Léo Ortiz tem que ser titular na equipe do Flamengo. Seja na zaga ou como volante. Acho que pode colocar como volante mesmo, que vem atuando melhor do que os volantes, né? E isso aqui é o mais bizarro, sabe? Mas o Léo Ortiz tem que ser mesmo titular na equipe rubro-negra. Bem, o Flamengo agora vai voltar suas atenções para a Copa do Brasil, né? Na quarta-feira, 9h30 da noite, no horário de Brasília, vai enfrentar o Bahia. Jogo lá na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, lá em Salvador, na Bahia. O primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Bahia e Flamengo nesta quarta-feira, 9h30 da noite, no horário de Brasília. Já o Red Bull Bragantino, ele vai voltar a campo já também nesta quarta-feira. Inclusive vai ter um jogo atrasado, né, pelo Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Criciúma nesta quarta-feira, 7h30 da noite, no horário de Brasília, lá no estádio Heriberto Rilse, em Criciúma, Santa Catarina. É um jogo atrasado pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Red Bull Bragantino que já vai cumprir um desses jogos atrasados, né? Então, e está nessa sequência negativa, como já falei no vídeo. Bem, agora vamos falar do jogo entre Bahia e Botafogo, né? Duas equipes que estão na parte de cima da classificação do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou empatado em 0-0, mas foi um 0-0 bom para se ver, foi um 0-0 bom para assistir, para acompanhar, porque tem alguns empates em 0-0 que são ruins, né, de ver, como aconteceu no último final de semana entre Fluminense e Corinthians, que eu estive lá no Maracanã trabalhando nesse jogo e, cara, foi um 0-0 ruim, sabe? Mas esse 0-0 entre Bahia e Botafogo foi um jogo bom para assistir, tá? E foi um jogo digno de duas equipes que estão na parte de cima da classificação do Campeonato Brasileiro. Então, o Bahia, né, que colocou assim até praticamente o que tem de melhor, né, o que vem sendo, né, o time titular uma boa parte da temporada, né? Muitos até poderiam imaginar, mas será que o Rogério Ceni não vai poupar o time visando o jogo de quarta-feira na Copa do Brasil? Não foi o que aconteceu. O Rogério Ceni colocou
o que vem sendo o time titular do Bahia, né, na maioria dos jogos nesta temporada. Já o Botafogo, né, o técnico Arthur Jorge, fez modificações na equipe, até mesmo também por conta de algumas suspensões para esse jogo, né? O Arthur Jorge não pôde contar, por exemplo, com o Matheus Ponte, nem com o Savarino e nem com o Alexander Barbosa, né? O Matheus Ponte, lateral direito, Savarino, meio atacante, e o Alexander Barbosa, o zagueiro. Os três estavam cumprindo suspensão nesse jogo contra o Bahia, então não puderam atuar no jogo deste domingo lá em Salvador. Tanto é que o Tietê foi titular na lateral direita, o Marçal foi titular na lateral esquerda, né? Até porque o Cuiabano, perdão, ele teve um problema físico, então não pôde jogar. Então foi uma equipe também modificada nesse jogo de domingo. Mas foi um jogo bom, cara, para ver, porque aconteceram momentos em que o Bahia foi melhor, foi mais dominante, aconteceram momentos em que o Botafogo foi mais dominante e mais perigoso. O Bahia, né, de uma certa forma, foi melhor no primeiro tempo, que teve mais chegadas perigosas ao ataque. O Botafogo também criou as suas oportunidades no primeiro tempo, também teve chegadas perigosas, só que o Bahia ele teve mais chegadas na grande área do Botafogo do que o Botafogo teve chegadas na grande área do Bahia, né? Então o Bahia até poderia ter marcado gols na primeira etapa, acabou que não aconteceu. Aí no segundo tempo, o Botafogo começou melhor, inclusive com 2 finalizações na trave. O Botafogo que poderia ter feito gols, por exemplo, nessas 2 finalizações que acabou acertando na trave, né? Mas chegando para a reta final de partida, aí o Bahia ele teve 3 finalizações assim perigosas que o goleiro John fez grandes defesas, né? Se não fossem, né, por essas defesas do John, o Bahia poderia ter saído com o triunfo no final da partida deste domingo, mas acabou que o jogo terminou empatado em 0-0, como falei antes. Foi um jogo muito bom, na minha visão, foi um jogo digno de 2 equipes que estão na parte de cima da classificação do Campeonato Brasileiro. Uma coisa que também a gente precisa colocar aqui a respeito do Botafogo, tá, cara? A gente está chegando no final do mês de agosto, já quase em setembro, já começando a se encaminhar para a parte final da temporada. E é impressionante, cara, como que o Botafogo tá bem fisicamente, cara. A gente falou agora há pouco do Flamengo, né, que está sentindo muito a parte física e tudo mais. O Botafogo está muito bem nessa parte física, cara. É impressionante que chega, sei lá, com 35 minutos do segundo tempo e o time do Botafogo jogando de uma forma muito forte, com muita intensidade, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente também precisa elogiar na equipe do Botafogo, sabe? Essa parte física está muito bem nesse final de mês de agosto, né? E muito bem nesse aspecto. Bem, eu falei que esse jogo que foi um 0-0 bom para ver, mas em questão de resultado, acabou que não foi, pelo menos para mim, tá? Não foi bom para as 2 equipes, né? Porque o Bahia, com esse empate, acabou que perdeu uma posição, né? O Bahia caiu para a 6ª colocação, né? Agora com 39 pontos. Isso porque o São Paulo depois ganhou do Vitória por 2-1, então o São Paulo ultrapassou o Bahia na classificação. O Bahia que poderia até cair para a 7ª colocação, só que o Cruzeiro perdeu para o Internacional, né? Então o Cruzeiro perdeu por 1-0, né? Então o Cruzeiro está em 7º lugar com 37 pontos, o Bahia em 6º lugar com 39, o São Paulo em 5º com 41. Então o Bahia nesse momento está 5 pontos atrás do Flamengo, que é o último time a estar no G4 do Campeonato Brasileiro. Esse G4, né, que é o grupo dos 4 primeiros colocados que neste momento estariam se classificando de forma direta para a fase de grupos da Libertadores. O Bahia, neste momento, estaria se classificando para aquela fase preliminar, a fase de grupos da Libertadores. Teria que disputar 2 fases
para poder chegar à fase de grupos. Enfim, mas esse G6 que pode virar G7, pode virar G8, né? A depender se tivermos um campeão da Copa do Brasil que faça parte do G6 e que tenha um brasileiro campeão na Libertadores que esteja no G6, né? Então, pode virar um G8, por exemplo. Enfim, então o Bahia está lá em sexto lugar com 39 pontos. E o Botafogo, né, que com esse empate perdeu a liderança, né, como falei antes, já que Fortaleza venceu, então Fortaleza é o novo líder do Campeonato Brasileiro com 48 pontos, o Botafogo em segundo com 47, porém, neste sábado, 9 horas da noite, no horário de Brasília, vai acontecer Botafogo contra Fortaleza, no estádio Newton Santos, aqui no Rio de Janeiro. E assim, é um jogo no sábado, 9 horas da noite, mas, cara, assim, a torcida do Botafogo tem que comparecer, tem que encher o estádio. Tem que fazer um sacrifício, digamos assim, para ir lá, sabe? Porque, cara, é um jogo que pode valer título do Campeonato Brasileiro, cara, é um confronto direto, é líder contra vice-líder. É jogo no Newton Santos, então o torcedor do Botafogo tem que comparecer, tem que lotar o estádio. É jogo grande, é jogo gigante, é jogo que vale liderança. Então tem que ir. O torcedor do Botafogo tem que lotar o estádio, tá? Porque para voltar para casa depois é ruim, pô, eu sei disso, cara. Até para eu ir nos jogos do Newton Santos, né, para voltar para casa de lá 11 horas da noite, para mim também é complicado, cara. Mas assim, o torcedor tem que lotar o estádio, tá? Nem que o Botafogo diminua o preço dos ingressos também, né? Arrumar alguma forma para incentivar o torcedor do Botafogo a encher, a lotar o Newton Santos, porque é jogo importante, galera. Então, assim, eu estou numa expectativa muito grande em relação a esse jogo, um Botafogo e Fortaleza que está bem demais na temporada, já não perde há um bom tempo, né? Então, assim, vai ser um baita jogo. Estou numa grande expectativa para esse duelo entre Botafogo e Fortaleza. E o Bahia, né, que, como já falei antes, vai ter esse duelo contra o Flamengo na quarta-feira, 9h30 da noite, no horário de Brasília, na Fonte Nova, o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. E, cara, assim, o Bahia que pode surpreender na Copa do Brasil, tá? Tem muita gente já está cantando assim classificação do Flamengo, mas olha, o Bahia ele pode se aproveitar muito bem, ainda mais por conta de ausências grandes, né, que o Flamengo tem aí, do Pedro, do Cebolinha, não sei como é que vai estar a situação do Arrascaeta, mas o Bahia ele pode sim, ele tem condições de ganhar do Flamengo, tem condições. Assim, Flamengo, eu vejo o Flamengo favorito, mas, cara, não dá para descartar o Bahia assim não, que nem muita gente está descartando, sabe? Então, assim, vai ser um grande jogo, ou melhor, 2 grandes jogos, né? Porque vai ter o jogo de ida, vai ter o jogo de volta, então também estou uma boa expectativa para esse duelo entre Bahia e Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Bem, então encerro por aqui esse vídeo. Ficou longo esse vídeo, né? Porque 2 em 1, né? Para falar de 2 jogos. Então, se você ficou comigo até aqui, muito obrigado pela sua audiência, tá? Já deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e, claro, compartilhe esse vídeo com todo mundo. E em breve voltarei com mais um vídeo por aqui, tá certo? Beijos e abraços a todos e até a próxima. Tchau, tchau!